Outubro é o mês do horror no canal Conta um Conto. Inscreva-se, ative o sininho e receba mais obras como essa. Conta um Conto apresenta de Ambrose Bierce, um incidente na ponte de Owl Creek. Narração Marcelo Fávaro. Um homem estava de pé sobre uma ponte férrea no norte do Alabama, olhando para as águas que corriam ligeiras 6 metros abaixo. Tinha as mãos às costas, os pulsos atados por uma corda. Outra corda fora enrolada em seu pescoço. Esta última estava amarrada a uma estaca sólida acima de sua cabeça, e a ponta caía-lhe até a altura dos joelhos. Algumas tábuas soltas, colocadas sobre os dormentes que suportavam os trilhos da via férrea, sustentavam os pés do homem, assim como os de seus executores. Dois paramilitares do exército confederado, liderados por um sargento que na vida civil talvez tivesse sido um subxerife. Sobre a mesma plataforma provisória havia uma certa distância. Estava um oficial armado, com o seu uniforme de graduado. Era o capitão. Em cada extremidade da ponte havia um sentinela segurando seu rifle em posição de apoio, o que significa na vertical à frente do ombro esquerdo e com o cão apoiado ao antebraço atravessando o peito em diagonal. Uma posição rígida e pouco natural, obrigando os soldados a permanecer numa postura muito ereta. Aparentemente, os dois não tinham obrigação de saber o que se passava no meio da ponte. Eles se limitavam a bloquear a passagem nas 2 extremidades do caminho de pedestres, que ladeava o pontilhão. Para além de um dos sentinelas, não havia ninguém à vista. A linha férrea cruzava a floresta numa reta por quase 100 metros, para em seguida desaparecer numa curva. Com certeza havia um posto avançado mais adiante. A outra margem do rio era um campo aberto, uma colina suave, no alto da qual havia uma barricada feita com os troncos das árvores, com seteiras para os rifles e um único canhoneiro do qual surgia a extremidade de um canhão de bronze, apontado para a ponte. Na metade da colina, entre a ponte e a fortaleza, estavam os espectadores. Uma única companhia de infantaria perfilada, em posição de descansar, a base dos rifles tocando o chão, os canos levemente inclinados para trás e apoiados ao ombro direito, as mãos cruzadas à frente nas coronhas. Um tenente encontrava-se de pé à direita da fila, com a ponta de sua espada no chão e a mão esquerda repousando sobre a direita. Com exceção do grupo de 4 pessoas no centro do pontilhão, ninguém se movia. A companhia estava de frente para a ponte, observando-a na mais absoluta imobilidade. Os sentinelas, voltados para as margens do rio, poderiam ser confundidos com estátuas que adornassem o lugar. O capitão estava de braços cruzados, em silêncio, observando o trabalho de seus 2 subordinados, mas sem fazer qualquer sinal. A morte é um dignatário que, ao ser anunciado, deve ser recebido com manifestações formais de respeito, mesmo entre aqueles que lhes são mais familiares. No código da etiqueta militar, o silêncio e a imobilidade eram formas de deferência. O homem, que estava para ser enforcado, aparentava cerca de 35 anos. Era um civil a julgar por suas roupas, que pareciam as de um fazendeiro. Tinha boa aparência, o nariz reto, a boca firme e uma testa larga de onde surgia o cabelo comprido e escuro, penteado para trás, passando por trás das orelhas e indo até o colarinho do casaco de trabalho, que lhe caía bem. Usava bigode e uma barba pontuda, mas sem costeletas.
Os olhos eram grandes, cinza escuros, com uma expressão gentil que dificilmente se poderia esperar de um homem cujo pescoço estivesse do laço de uma corda. Com toda a certeza não era um assassino vulgar. O Código Militar Liberal permite o enforcamento de toda a sorte de indivíduos, e os cavalheiros não estão excluídos. Assim que tudo estava pronto, os dois paramilitares, dando um passo para o lado, tiraram a tábua sobre a qual caminhavam. O sargento virou-se para o capitão, fez continência e colocou-se imediatamente atrás do oficial, que por sua vez afastou-se um passo. Tais movimentos deixaram o condenado e o sargento sozinhos de pé sobre as duas extremidades da mesma tábua, que se estendia por cima de 3 dos dormentes da linha férrea. A extremidade sobre a qual se encontrava o civil quase alcançava, mas não chegava a fazê-lo, um quarto dormente. Essa tábua estivera sendo mantida ali pelo peso do capitão. Agora, o que a mantinha ali era o peso do sargento. A um sinal do primeiro, este último daria um passo para o lado. A tábua a sair daria um salto e o condenado despencaria pelo espaço entre os dormentes. O arranjo, por simples e efetivo, parecia confiável. O rosto do homem não estava encoberto, nem os seus olhos vendados. Por um instante ele olhou para o chão instável onde pisava e em seguida deixou que o olhar se perdesse na corrente d'água que passava lá embaixo a toda velocidade. Uma tora de madeira boiando chamou a sua atenção e os seus olhos seguiram-na rio abaixo. Parecia mover-se tão devagar como se levada por águas indolentes. Fechou os olhos, tentou fixar os últimos pensamentos na mulher e nos filhos. A água, tingida de ouro pelos primeiros raios de sol, a bruma melancólica que recobria as margens rio abaixo, a fortaleza, os soldados, a tora de madeira, tudo distraía sua atenção. E agora, ele se dava conta de alguma coisa nova que surgia para perturbá-lo. Chocando-se com o pensamento de seus entes queridos, vinha um som que ele não conseguia nem identificar nem ignorar. Um ruído agudo, nítido, metálico, como o som do martelo do ferreiro contra a bigorna. A ressonância era a mesma. O homem se perguntou: o que seria aquilo? E de onde vinha tal som? Se de longe ou de perto? Pois parecia as duas coisas ao mesmo tempo. Batia a intervalos regulares. Pá, pá, mas num ritmo lento. Pá, como dobrados sinos dos dias dos finados, por exemplo. Ele aguardava cada batida com impaciência e sem que soubesse o porquê, com aquela apreensão. Os intervalos de silêncio pareciam cada vez maiores e esses momentos de suspensão começavam a enlouquecê-lo. Embora cada vez mais espaçados, os sons cresciam em força e agudez. Feriam-lhe os ouvidos como a estocada de um punhal. Estava pronto a gritar. O que ele ouvia era o tic-tac do seu relógio. Abriu os olhos e viu novamente a água aos seus pés. Se eu pudesse soltar as mãos, pensou, poderia afrouxar o laço e pular na água. Afundando, fugiria das balas, e nadando a toda velocidade, conseguiria chegar à margem, embrenhar-me na floresta e fugir para casa. Minha casa, graças a Deus, fica para além das linhas deles. Minha mulher e meus filhos estão na região que ainda não foi tomada por invasores. Enquanto esses pensamentos aqui descritos em palavras passavam pela cabeça do condenado e mal acabavam de ser formulados, o capitão fez um sinal para o sargento. E o sargento deu um passo para o lado. Capítulo 2. Peyton Frankhart era um próspero fazendeiro, de uma família antiga e altamente respeitada no Alabama. Sendo o dono de escravos e, como todo dono de escravos, um político, era naturalmente a favor da guerra civil e ardorosamente devotado à causa do Sul.
Por motivos de força maior que não cabe aqui relatar, não pudera servir ao galante exército que lutaria nas desastrosas campanhas culminando com a queda de Corinto, e se irritava com isso, ansiando por externar suas energias, por viver a vida mais expansiva dos soldados, pela oportunidade de se destacar. Essa oportunidade, sentia, acabaria chegando, porque chega para todos durante a guerra. Enquanto isso, ia fazendo o que podia. Não se importava em desempenhar a mais humilde tarefa, desde que fosse para ajudar a causa dos sulistas, nem de se meter na mais perigosa das aventuras, desde que fosse coerente com o papel de um civil cujo coração era de soldado e que, de boa fé, mesmo não sendo muito qualificado, concordava, ao menos em parte, com o ditado sabidamente infame, segundo o qual, na guerra e no amor, tudo vale. Certa noite, quando Frank Har e sua mulher estavam sentados no banco rústico junto à entrada do jardim, surgiu no portão um soldado de uniforme cinza, que pediu um copo d'água. Foi com satisfação que a senhora Frank Har foi buscá-lo com suas próprias mãos, muito brancas. O marido se aproximou do cavaleiro empoeirado e ansioso, pediu notícias do fronte. Os Yankees estão consertando as estradas, respondeu o homem. E estão prontos para um novo avanço. Já chegaram à ponte de Walk Creek. Fizeram reparos e construíram uma barricada na margem norte. O comandante mandou espalhar cartazes dizendo que qualquer civil que bloquear as estradas, pontes, túneis ou trens será sumariamente enforcado. Eu vi a ordem. A ponte de Walk Creek é muito longe? Quis saber Frank Har. Uns 50 quilômetros. E há soldados desse lado do rio? Só um posto avançado, menos de 1 quilômetro à frente na estrada, além de um sentinela na ponta de cada ponte. E se um homem, um civil especialista em enforcamentos, conseguisse passar pelo posto avançado e enganar o sentinela? Disse Frank Har rindo. O que será que ele conseguiria? O soldado parou para pensar. Bem, há um mês eu estava lá, respondeu, e notei que a correnteza do último inverno tinha deixado muitas toras encalhadas no pier de madeira, na extremidade da ponte. Agora está tudo seco e poderia queimar como uma tocha. A mulher já se encaminhava com a água e o soldado bebeu. Em seguida agradeceu cerimonioso, fez uma mesura para o marido e se foi. 1 hora depois, quando a noite já havia caído, ele voltou a cruzar a fazenda em direção ao norte de onde viera. Era um espião dos confederados. Capítulo 3. Assim que despencou da ponte, Peyton Frank Har perdeu os sentidos, como se já estivesse morto. Mas foi despertado desse estado após o que lhe pareceu um tempo enorme por uma dor fina na garganta, seguida de uma sensação de sufocamento. Uma agonia aguda, mortal, parecia espraiar-se do pescoço, tocando cada fibra do seu corpo em membros. Tais dores aparentemente corriam por linhas de ramificações bem definidas, martelando a uma velocidade inconcebível. Era como rios de fogo pulsante que o queimassem por inteiro. Quanto à cabeça, parecia-lhe completamente tomada por uma congestão. Essas sensações não vinham acompanhadas de pensamentos. A parte intelectual da sua natureza se esvanecera. Tinha poder apenas para sentir, e o que sentia era tormento. Percebia um movimento, envolto por uma nuvem luminosa da qual ele agora era apenas um núcleo em brasa. Oscilava sobre um arco imponderável como se fosse um imenso pêndulo e então, de repente, de forma terrivelmente súbita, a luz que o cercava disparou para cima, com um gigantesco estrondo d'água. Um troar ameaçador atingiu-lhe os ouvidos e tudo foi escuridão e gelo. O
O poder do pensamento foi restaurado. Agora ele sabia que a corda se rompera e que ele caíra na correnteza. Mas não sufocava mais do que antes. A corda em torno do seu pescoço já o estrangulava, mantendo a água fora de seus pulmões. Morrer enforcado no fundo de um rio. A ideia lhe parecia ridícula. Abriu os olhos na escuridão e viu acima uma luminosidade, embora muito longe, inacessível. Continuava afundando, pois a luz tornava-se mais e mais fraca até virar apenas um lampejo. Mas logo começou a crescer e tornar-se mais brilhante, até que ele percebeu que retornara à superfície. E relutava em admitir isso, pois já sentia um certo conforto em estar no fundo. Ser enforcado e afogado, pensou. Não é tão mal assim, mas não quero levar um tiro. Não quero e não vou. Não é justo. Não tinha consciência do esforço que fazia, mas uma dor fina no pulso lhe dizia que estava tentando soltar as mãos. Concentrou-se naquela luta como um errante, admirando a proeza de um malabarista, sem muito interesse no resultado. E que esforço sensacional! Que força magnífica, sobre-humana! O empenho era impressionante. Muito bem! A corda soltou-se. Seus braços separaram-se, flutuando em direção à tona. As mãos como sombras de um lado para o outro, que mal podiam enxergar na luminosidade crescente. Ele as olhou com interesse renovado à medida que, primeiro uma, depois a outra, elas buscaram o nó que apertava o seu pescoço, afrouxando-no, abrindo as ondulações da corda, lembrando-as de uma cobra d'água. Ponham-na de volta, gritou para as mãos em pensamento, pois assim que o nó se desfez, ele foi assaltado pela dor mais cruciante que jamais experimentara. O pescoço lhe doía horrivelmente. Seu cérebro estava em fogo. E o coração, que antes batia manso e de repente deu um salto, parecendo a ponto de sair-lhe pela boca. E todo o seu corpo foi varrido e sacudido por uma angústia insuportável. Mas as mãos desobedientes não atenderam ao seu comando. Batiam na água com vigor, em movimentos rápidos, para baixo, forçando o rumo à superfície, até que sentiu a cabeça emergir. A luz do sol cegou. Sentiu o peito expandir-se em convulsões e, em suprema agonia, seus pulmões sorveram uma enorme golfada de ar, que ele expeliu no mesmo instante, com um grito agudo. Agora tinha total controle dos sentidos físicos. Na verdade, eles estavam extraordinariamente aguçados e em alerta, diante da brutal agressão ao organismo. Algo acentuara e refinara seus sentidos a ponto de eles lhe mostrarem coisas que antes não era capaz de perceber. Observava as ondas do rio junto ao seu rosto, ouvindo o bater de cada uma delas. Olhava para a floresta além da margem e via árvore por árvore com suas folhas, assim como os veios em cada uma dessas folhas, via até mesmo os insetos sobre elas. Cigarras, moscas com seus corpos brilhantes, as aranhas cinzentas espalhando suas teias de um ramo ao outro. Notava o prisma das cores nas gotas de orvalho sobre 1 milhão de lâminas de relva e o zumbido dos mosquitos que dançavam sobre a tona, o bater das asas das libélulas, o choque das patas das aranhas d'água, como remos que impulsionassem seus barcos. E tudo isso lhe soava claro como música. Lá se ia, um peixe deslizando no fundo, e ele podia ouvir o ruído de o seu corpo fendendo as águas. Chegara à superfície de frente para a correnteza, e por um instante o mundo visível pareceu girar a uma velocidade muito lenta, sendo ele o seu ponto central. E ele via a ponte, a fortaleza, os soldados sobre a ponte, o capitão, o sargento, os 2 paramilitares, seus executores, aliás. Via apenas suas silhuetas contra o céu. Gritavam e gesticulavam apontando para ele. O capitão tinha empunhado a pistola, mas não atirara. Os outros estavam desarmados. Seus movimentos eram grotescos, terríveis, suas formas gigantescas.
e de repente ouviu um estampido agudo e um projétil atingiu a água a poucos centímetros de sua cabeça, borrifando-lhe o rosto. Veio um segundo estampido, e ele viu um dos sentinelas com rifle ao ombro, enquanto uma nuvem de fumaça azulada subia do cano da arma. A água pôde ver os olhos do homem na ponte encarando-o por trás da mira. Notou que ele tinha os olhos cinzentos e lembrou-se de já ter ouvido falar que olhos assim são os mais espertos e que homens de grande pontaria costumam ter olhos dessa cor. E, no entanto, aquele acabara de errar. Um rodamuinho envolvera Frankhar e ele agora estava de lado para a ponte, de frente para a floresta que ficava na margem oposta à fortaleza. E o som claro, alto, de uma voz entoando uma melodia monocórdia chegava aos seus ouvidos vindo de trás, cruzando a água com tanta nitidez que sobrepujava todos os outros sons, até mesmo a batida das ondas em seu rosto. E, embora não fosse soldado, ele já frequentara os acampamentos e conhecia o terrível significado daquele canto arrastado, entoado com força e deliberação. O tenente na margem fazia sua parte no trabalho da manhã, ditas com toda a frieza, sem piedade, com uma entonação que era calma, serena, agourenta, mas que infundia tranquilidade na tropa. A intervalos bem medidos, ele ouviu aquelas palavras cruéis: "Atenção, companhia! Preparar! Apontar! Fogo!" E Frankhar mergulhou o mais fundo que pôde, e a água borbulhava em seus ouvidos como as vozes do Niágara, e ainda assim ele ouvia o ruído surdo das rajadas. Ao retornar à superfície, pôde ver as cápsulas de metal significativamente achatadas, que brilhantes desciam correnteza abaixo. Algumas chegaram a tocar-lhe o rosto e as mãos. Depois se foram, seguindo seu curso. Uma delas alojou-se em seu pescoço e a gola da camisa. Sentindo com um arrepio que ainda estava quente, atirou-a ao longe. No instante em que chegou à tona em busca de ar, notou que ficara muito tempo debaixo d'água. Encontrara-se muito longe do rio abaixo, onde era mais seguro. Os soldados estavam quase acabando de recarregar as armas. Viu as varetas todas brilhando ao sol à medida que eram retiradas dos barris, viradas no ar e introduzidas nos soquetes. Os dois sentinelas dispararam de novo, por conta própria, mas sem sucesso. O homem caçado observava tudo isso por cima do ombro. Nadava agora com todo o vigor, correnteza abaixo. Seu cérebro estava tão aguçado quanto seus braços. Raciocinava na velocidade da luz. O oficial, pensou, não vai cometer um erro outra vez por excesso de zelo. Dá na mesma esquivar-se de uma rajada de tiros ou de um tiro só. Com certeza ele já deu ordens para que cada um atire à vontade. Deus me ajude, pois eu não vou conseguir escapar de todos eles. Foi sacudido por um choque na água a menos de 2 metros de onde estava, seguido de um estrondo violento, que foi decrescendo como se ricocheteasse e cruzasse o ar de volta em direção à fortaleza, até morrer com uma explosão que fez todo o rio estremecer. Uma coluna d'água ergueu-se encobrindo, e depois despencou sobre ele, cegando-o, sufocando-o, e o canhão entrara no jogo. A sacudir a água que lhe encharcava a cabeça, ouviu o zumbido da bala rompendo o ar acima dele, e em seguida seu impacto contra os galhos da floresta mais além, que se despedaçaram. Eu não vou fazer isso de novo, pensou. Da próxima vez vão usar uma carga de balim. Eu preciso ficar de olho nesse canhão. A fumaça vai me alertar porque o estampido chega tarde demais. É posterior ao projétil. É uma arma e tanto. De repente sentiu-se envolver num rodamuinho, todo ele rodando e rodando como um peão. A água, as margens, a floresta, a ponte agora distante, a fortaleza e os soldados. Tudo se confundia num borrão. Os objetos eram perceptíveis apenas por sua cor, traços circulares e horizontais de cor. Era tudo o que ele via. Fora apanhado num turbilhão, girando e rodopiando a uma velocidade cada vez maior que o deixava tonto, enjoado, e em instantes
foi atirado contra o cascalho ao pé da margem esquerda do rio, ao lado sul, e atrás de uma ponta que o abrigava dos inimigos. A súbita parada e a aspereza do cascalho na palma da mão de repente o fizeram despertar, e ele chorou de alegria. Enterrou os dedos na areia, atirando-se sobre o próprio corpo enquanto agradecia em voz alta. Aquela areia era para ele como se feita de diamantes, rubis e esmeraldas. Tudo o que era belo parecia-se com ela. As árvores sobre a margem eram um gigantesco jardim, e ele notou que as plantas ali estavam compostas como se num arranjo, ao mesmo tempo que inalava o seu perfume. Uma luz estranha, rosada, brilhava no espaço entre os troncos e o vento. Em seus galhos produzia a melodia de uma harpa. Já não queria fugir. Estaria satisfeito em ficar naquele lugar encantador até ser recapturado. Um zumbido e um martelar por entre os galhos, acima de sua cabeça, despertaram-no de seu sonho. O artilheiro, frustrado, fazia novo disparo a esmo. Frankhar pôs-se de pé e saiu correndo em direção à margem escarpada, penetrando enfim na floresta. E durante todo o dia caminhou, guiando-se pelo sol. A floresta parecia interminável. Em nenhum ponto encontrou uma só clareira, uma só trilha de lenhadores. Não sabia que vivia numa região de mata tão fechada. E havia nessa revelação qualquer coisa de sobrenatural. E quando a noite caiu, estava exausto, faminto, com os pés feridos. Mas quando pensava na mulher e nos filhos, sentia-se encorajado a prosseguir. Finalmente deu numa estrada que o levou na direção que ele sabia ser a certa. Era larga e reta, como a rua de uma cidade, e contudo parecia não ter sido jamais trilhada. Não havia fazendas em suas margens, nem sinal de qualquer atividade, nem mesmo o latido de um cão sugerindo que o lugar era habitado por humanos. Apenas o corpo negro das árvores formando uma muralha, de ambos os lados, desaparecendo em algum ponto do horizonte, como o desenho de uma lição de perspectiva. No alto, quando ele olhava através das copas das árvores, via o brilho de gigantescas estrelas cor de ouro, que lhe pareciam estranhas, agrupadas em constelações desconhecidas, e tinha a certeza de que formavam um padrão cujo significado era secreto e maligno. E a floresta, de um outro lado, emitia ruídos singulares, entre os quais, uma, duas, várias vezes pôde distinguir sussurros numa língua que jamais ouvira. Seu pescoço doía ao passar a mão nele, e viu que estava horrivelmente inchado. Sabia que tinha um círculo escuro no lugar onde a corda o ferira. Seus olhos estavam congestionados. Já não conseguia fechá-los. A língua inchara de tanta sede. Procurou aliviar a febre, botando a língua para fora, por entre os dentes e buscando o contato com o ar frio. A relva macia cobrira de tal forma a estrada deserta que ele já não sentia o chão sob seus pés. E com certeza, apesar de todo o sofrimento, adormeceu enquanto caminhava, pois agora via outro cenário. Talvez tivesse acordado de um delírio. Está de pé, diante do portão da sua casa. Tudo continua como ele deixou, brilhando com a beleza do sol da manhã. Deve ter caminhado durante toda a noite. Assim que empurra o portão e atravessa a calçada larga e branca, percebe um ondear de saias femininas. É a sua esposa, parecendo tão fresca, tão calma e tão doce, que desce os degraus da varanda para encontrá-lo. Ao pé dos degraus ela para, esperando-o com um sorriso de imensa alegria, com graça e dignidade incomparáveis. Ah, como é bela! E ele corre, com os braços estendidos. Quando está a ponto de abraçá-la, sente uma violenta pancada na nuca. Uma luz branca, capaz de cegar,
explode à sua volta, com um som que se assemelha ao tiro de um canhão. E depois é tudo escuridão e silêncio. Peyton Frankhart estava morto. Seu corpo, com o pescoço quebrado, balançava lentamente de um lado para o outro, por entre os dormentes da ponte de Wall Creek, o Rio da Coruja.